A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Essa epístola foi escrita na Macedônia, logo após Paulo ter saído de Éfeso durante seu caminho de volta, de sua viagem, cerca de 55 a 56 depois de Cristo. A visita fiel de Paulo a Coríntios provavelmente tem ocorrido quando ele escreveu Romanos, pouco antes de voltar para Jerusalém, A primeira epístola aos Coríntios não foi tão eficaz quanto Paulo esperava para resolver a crise existente lá em Coríntios. Um grupo de oposição a Paulo ganhou força e seu líder foi particularmente antipático com ele. Está lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. No 6, basta esta repreensão feita por mim. Então veja que Paulo estava fazendo uma repreensão sobre aquele que estava contra ele, Depois você dá uma lidinha, continua lendo lá em 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 7 ao 11. Paulo viajou depressa a Éfeso para Coríntios, na tentativa de ir ao encontro da situação, onde Paulo falhou em atingir os objetivos que desejava e experimentou a hostilidade explícita do líder da oposição. Paulo então retornou a Éfeso, onde escreveu um epistolado severo aos Coríntios, registrando todo o peso da sua autoridade apostólica, e enviou a epístola por Tito e depois seguiu para a Macedônia, onde Tito entregou um relatório estimulante onde Paulo tinha recuperado a maioria dos fiéis e tinha tomado uma ação explícita contra o opressor. Paulo escreveu para expressar uma mensagem de conciliação com a maioria leal e repreendeu a minoria rebelde. Então veja bem que Paulo acabou tendo de volta todos aqueles que eram seus adeptos, aqueles que acreditavam na sua palavra, e ele repreendeu a minoria rebelde que ainda ficava lá em Coríntios, como tem hoje nas igrejas, E aqueles que são simpatizantes com o pastor, e muitos são rebeldes, estão ali só para arrumar confusão. Então, não deixa de ser como era na época de Paulo. O conteúdo dessa segunda carta de Coríntios consiste em 3 partes principais. A primeira parte são 7 capítulos que contam a defesa de Paulo sobre a sua conduta e seu ministério. A segunda carta vai até o capítulo 7, Do capítulo 1, a segunda carta já vai do capítulo 8 ao 9, trata da oferta sendo levantada por Paulo para os santos pobres de Judéia. E a terceira e última parte, do capítulo 10 até o capítulo 15, o capítulo 13, contém uma mensagem de repreensão aos caluniadores restantes existentes na igreja. O conteúdo da carta de Paulo, na 2 Coríntios, baseada na Bíblia de Estudo da Plenitude, de João Ferreira de Almeida, começa dessa maneira. Prefácio e saudações, vai dizer 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 2. Ação de graças de Paulo, 2 Coríntios 2, do versículo 1, do 3 ao 11. Por que demorou Paulo a sua saída? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 12 ao 24, e do capítulo 2, do 1 ao 13. O caráter e os frutos do ministério de Paulo. Vai lá em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 e 7, e depois vai no 2 Coríntios 3, do versículo 1 ao 18. Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 15. O desígnio
e o efeito das aplicações de Paulo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 16 ao 18, e 2 Coríntios capítulo 5, do 1 ao 10. O ministério de reconciliação, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 21, a abnegação de Paulo em seu ministério, 2 Coríntios capítulo 2, de 1 ao 18, e 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 7, no versículo do 19 ao 1, né? do 1 ao 7. A alegria de Paulo por causa da vinda de Tito. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 2 ao 16. A coleta para os cristãos pobres da Judéia. 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 24. E 2 Coríntios 9, do versículo 1 ao 15. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 10 ao 18. Os falsos apóstolos, 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 15. Os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho, está lá em 2 Coríntios, capítulo 15, do versículo 11, aliás, do capítulo 11, do versículo 16 ao 33. A visão celestial, o espinho na carne, está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Eu até fiz já uma postagem, né, anterior sobre isso, sobre o espinho da carne, o que significava o espinho da carne. Se você quiser ver, né, dá uma olhadinha lá no playlist, no meu canal, nos escritores da Bíblia, que está lá, né, esse assunto sobre o espinho na carne. O desinteresse de Paulo está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11 ao 18, e os últimos avisos aos coríntios e saudações, está lá em 2 Coríntios, capítulo 19 ao 21, e 2 Coríntios, capítulo 13, de 1 ao 13. Então, final. Sempre Paulo deixa uma saudação no final. 2 Coríntios 13, 13 é assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Essa é a bênção apostólica que muitas igrejas adotam no final dos cultos. Tá? Então, muitas igrejas hoje usam a bênção apostólica para terminar o final do culto que foi realizado naqueles dias. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueçam de pôr seu joinha, né, seu like. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se. Tem muita coisa. E entre no playlist do meu canal, né, que tem muita coisa já, tudo separada por assunto. Inclusive aqui os escritores da Bíblia, onde eu já falei que tem sobre o espinho da carne que Paulo teve. O que significa? Abençoe a todos e tenha um ótimo dia, um ótimo ano, uma ótima vida na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos.